Bem, nós vamos falar agora sobre convolução. Convolução é uma operação entre funções muito importante na implementação de filtros. Ela te dá condições de implementar diversos tipos de filtros de uma forma muito direta, simples e eficiente na maioria das vezes. Aqui nós temos a fórmula da convolução para o caso de funções de uma dimensão. Então você repara que essa função seria a nossa função original. Nós temos uma função que vai fazer o papel do filtro, vai determinar, né, que tipo de filtro você vai estar aplicando nessa função original. Esse é o símbolo da convolução. E ela envolve basicamente uma operação de translação ou um shift na função, no núcleo aqui, que a gente pode chamar também de núcleo no filtro. Envolve multiplicação e envolve uma integral, no caso de funções discretas, que é o que interessa aqui em visão computacional, uma somatória. Então você tem aqui esse deslocamento, aqui a translação, você tem multiplicação e você tem soma. Aqui é a mesma função na versão discreta, então a integral vira uma somatória. Aí temos também nesse exemplo aqui, né, o caso de funções bidimensionais, que é o que interessa para processamento de imagens e visão computacional, e a versão discreta da função acima. Nesse vídeo eu quero mostrar esse applet do pessoal de Stanford, que é muito interessante para vocês realizarem experimentos com convolução, entender convolução através de experimentação. Então esse applet ele te dá a oportunidade tanto de trabalhar com funções em uma dimensão, né? Você tem aqui x e f de x. Você tem aqui, essa é a função original. Essa aqui é a g, né? A função g, que seria o nosso filtro, seria também chamado de núcleo. E aqui é o resultado. Então, função original, tipo de filtro a ser utilizado. Repara aqui que é uma função retangular, né? Chama de retângulo isso aqui. Você tem um retângulo. E aqui é o resultado, ele já te dá o resultado. Essa função específica, ela tem um efeito de suavizar a função original, quer dizer, esse núcleo de convolução. E aqui do lado direito você mexe com imagens que podem ser definidas através de funções de duas dimensões. Então você teria aqui o x, o y, e a própria imagem, né, os valores dos pixels da imagem seria o f de xy. É assim que você enxerga uma imagem como sendo uma função. Aqui são imagens coloridas, mas na explicação a gente vai se basear em imagens em tons de cinza. E aqui você escolhe, você vai mudando aqui o núcleo. Reparem aqui eu peguei uma função retangular, mas um pouco maior. Aí você vai vendo aqui a mudança do efeito. Aumentando o tamanho do retângulo aqui, a gente suaviza mais a função. A mesma coisa aqui. Você tem o núcleo agora, está sendo representado através dessa matriz. Certo? Então você tem o eixo x, o eixo y e os valores da função estão aqui dentro dessa matriz. Reparem aqui, ó, que fora dessa região central aqui, os valores são todos zeros. Então ela é uma função equivalente em duas dimensões a essa aqui, a retangular pequena. Você tem a retangular grande, a big rect aqui. Ó, reparem que agora a região com zeros diminuiu. E aqui é o resultado. Aqui você percebe na imagem o efeito da suavização. Aí você tem o núcleo gaussiano. Você pode colocar o gaussiano aqui também, né? É normal, né, que vocês estudam em estatística, né? Essa função bastante importante em várias áreas da engenharia da computação. Isso aqui é uma função, a sharpening aqui, que é uma função que na verdade tem um efeito contrário à da suavização. Ele cria aqui, ó, vários pontos mais agudos aqui, curvas mais acentuadas na função original. Então ele
quase o inverso. Shift. O Shift está pegando a função e está movimentando, nesse caso aqui para a esquerda. Então fazendo a convolução dessa função com essa aqui, nós temos um efeito de Shift. E você pode desenhar o núcleo aqui, o kernel, do jeito que você quiser. E ele pega e mostra o resultado da convolução dessa função com essa. A mesma coisa. Reparem aqui, detecção de bordas utilizando convolução. Vários daqueles filtros que você tem no ImageJ, você consegue implementar através de convolução. E o que é interessante é o seguinte: para mudar o filtro, basta você mudar os valores dessa matriz aqui do núcleo. Mudando os valores de forma apropriada, é claro, você tem diferentes filtros. Inclusive aqui o Shift, aqui um outro. E você pode trabalhar também com a sua própria matriz. Você vem e desenha os valores. Então você encontra na internet algum filtro que está implementado através de convolução, você olha para a matriz, você vem aqui e consegue brincar. E você consegue também trocar aqui as imagens, muda a imagem e vai aplicando diferentes matrizes. Mesma coisa aqui para esse caso. Você tem aqui como animar. Vamos pegar o retângulo novamente aqui. Você pode pedir para animar. E você pode mexer aqui na função original. E ele vai mostrando aqui a convolução sendo realizada. Reparem que o retângulo aqui está passando pela função. Eu vou explicar a convolução agora, utilizando o domínio aqui das imagens, em funções bidimensionais, que está mais próximo aqui do universo da visão computacional, mas que você pode depois expandir isso para funções de uma dimensão ou de mais de 2 dimensões. Então aqui está aquela nossa imagem anterior, e eu vou destacar agora aqui alguns elementos importantes dessa imagem. Então esse aqui é o nosso núcleo de convolução, que seria aquela função G. Ok? Como é que funciona a convolução em imagens? É como se você pegasse essa matriz aqui, posicionasse essa matriz lá no comecinho da imagem, certo? E a convolução você vai pegar essa matriz, vai colocá-la aqui na primeira posição. Você vai ter um centro aqui, um ponto central. Esse ponto central vai ser recalculado da seguinte maneira. Vamos aumentar um pouco essa matriz ali. Imagina que isso aqui é uma imagem em tons de cinza para facilitar. Depois a gente... Então essa matriz vai ter os valores aqui para cada pixel aqui dentro. Aqui está um pouco maior do que seria, né? Pelo tamanho aqui de 5x5, ela seria menorzinha, mas só para visualizar. Então você tem valores aqui para os pixels e tem um valor central aqui. Você tem um determinado valor central. Esse valor vai ser alterado. De que maneira? Ele vai ser recalculado com base numa operação que vai ser realizada de multiplicação. Cada elemento, vamos mudar aqui a cor. Cada elemento dessa matriz vai ser multiplicado pelo elemento correspondente lá na imagem, quando você superpõe essa matriz naquela posição inicial. Então aqui é 0, você vai ter o 0 multiplicado pelo 2. Aí você vai fazer isso com o próximo elemento. Vai pegar o próximo elemento da matriz, é o 0 multiplicado pelo 5. Vai fazendo isso até que você vai chegar aqui, onde você tem um elemento que não é 0, que é o 0.11 aqui. Aqui tem o 0.11. Vai pegar esse 0.11 e vai multiplicar pelo valor que vai estar aqui. Vamos supor aqui que tem um 5 também. Então vai ser... Esse 0.11, ele é, na verdade, uma aproximação de 1 dividido por 9. Daqui a pouco eu vou explicar por que esse 1 dividido por 9 aparece. Multiplica pelo 5.
Aí vai ter o próximo elemento aqui, que é outro 0.11, que vai... na verdade eu já estou aqui. Tá? Esses caras no meio aqui. Onde os valores são diferentes de zero. Tá? Então você segue essa sequência aqui. Então você vai ter cada elemento sendo multiplicado, e você vai pegar o resultado dessas multiplicações e vai somar. Você vai somar esses caras até chegar no último elemento, que você vai multiplicar pelo último elemento daqui, certo? Vai ser o zero nesse caso, multiplicado por alguma coisa. Vamos chutar aqui um valor só, vezes 10. O resultado, né, dessa soma de multiplicações, é o que a convolução faz, né, vai ser utilizado na imagem original aqui, no lugar do ponto central. Então esse valor resultante aqui vai ser substituído no ponto central. Então você vai ter uma mudança aqui desse ponto central, né, com base nessas operações que você está realizando aqui. Depois que você fez isso para a primeira posição, você vai pegar a imagem, essa matriz aqui, e vai passar agora para a próxima posição. Ela vem para a próxima posição. Né, que vai ter um novo centro. E repete todo esse processo. Faz todas essas multiplicações e soma. E vai pegando agora e vai varrendo a imagem. Pixel a pixel. Vai deslocando, né, essa matriz aqui em cima da imagem original, fazendo todas essas multiplicações e soma e substituindo os pontos centrais. Você faz isso para cada um dos pontos da imagem original. E com isso você tem o resultado final. Nesse caso aqui, o retângulo aqui, no caso do equivalente ao retângulo, você tem, são várias posições com zero, e aqui no centro 0.11. Tá? O 0.11 é uma aproximação de 1 dividido por 9, porque são 9 elementos aqui, certo? 8 ao redor mais o ponto central. Então você tem 9 elementos, que cada um deles vai ser multiplicado por 1 sobre 9. Então você está fazendo o quê? Você está pegando, vamos chamar aqui de V1, o primeiro elemento aqui dessa região central, lá na imagem, somando com 1 sobre 9 vezes V2, e você está fazendo isso com os 9 elementos diferentes de zero. Então o que você está calculando aqui, na verdade, é a média desses 9 elementos. Quer dizer, a média do ponto central junto com os vizinhos. Então você está trocando o elemento central pela média entre os vizinhos. Então reparem que interessante, né? Que através dessa matriz você está calculando uma média. Quando você aumenta aqui o retângulo, que você aumenta essa região, é claro, como essa aqui é uma somatória, você está multiplicando por zero, tudo que é zero, todos os elementos dessa matriz que são zero, acabam não influenciando nesse cálculo aqui. Eles viram zero, na soma vira zero, não influencia. Então o que interessa quando você vai tentar identificar qual é o resultado da aplicação
de um determinado núcleo, você tem que olhar para os pontos que são diferentes de zero, que é os que vão ter algum efeito aqui. Então aqui você tem uma média. Aumentando o retângulo, você estaria pegando mais elementos mais distantes do ponto central, para poder fazer a média. Na gaussiana, você tem uma média ponderada, porque a gaussiana tem aquele formato de sino, né? Então, você vai ter um número maior aqui no centro, conforme você se afasta do centro, números menores. Você continua calculando uma média, mas é uma média onde os pixels mais próximos do centro têm mais valor do que os pixels mais distantes. O que faz sentido, porque conforme você se afasta, né, do objeto, você pode começar a pegar pixels que estão fora do objeto e fazer uma média, né? Você quer trocar esse ponto aqui, por exemplo, do beija-flor. Se você pegar uma janela muito grande, você começa a pegar pontos que estão fora do objeto e eles vão participar na construção do novo valor. Se você tem uma gaussiana, esses pontos mais distantes participam menos. Então esse é assim que funciona, né? Um filtro baseado em convolução. Então minha sugestão para vocês é: peguem esse applet, né, que tem o endereço aí, e façam, né, experimentos com ele, com esse applet, troque esses valores da matriz, faça as contas na mão, até você conseguir associar o efeito, né, à operação de convolução. É por aí. Até mais.